de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem, eu entendo teus questionamentos. Está doendo, estás sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Seja bem-vindo. Eu te convido nesse momento a adorar o nome do Senhor junto conosco. Aonde você estiver, eleve agora a sua adoração ao nome do Senhor. Nesse momento, vamos cantar louvores ao nome do Senhor, para engrandecê-lo, para exaltá-lo, para declarar que só Ele é poderoso, para declarar que só Ele é Deus, para declarar que só Ele é o Senhor dos senhores. E nesse momento, vamos declarar essa canção que diz: Senhor, eu te busco, eu te procuro, eu anseio por ti, Senhor. A minha alma a cada dia quer mais e mais de ti, quer mais e mais do seu amor. Então nesse momento, aonde você estiver, declare junto conosco: Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, Senhor. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor Jesus. Quero tocar-te. Tua face eu quero
Nosso coração anseia por Ti, Pai. Queremos mais de Ti, mais do Seu amor, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, o nosso coração anseia por Ti, Pai. Pois só Tu és grande, só Tu és poderoso, só Tu tens todo o poder, Senhor. Só o Seu nome tem o poder de curar. Ó Pai, nós cremos, Pai, que somente o Senhor pode vir e agir sobre essa pandemia, que somente o Senhor tem o poder de curar, somente o Senhor, Deus, tem todo o poder para acabar com esse sofrimento. Pois nós cremos que Tu és grande. Nós cremos, Pai, que não existe nada acima dos céus, nem nada abaixo do mar, Senhor, que se compare à Sua grandeza, que se compare ao Seu poder. Se estamos aqui cantando, é porque cremos, Pai, que somente no Seu nome nós temos todo o poder, Senhor. E queremos declarar nesse momento que somente Tu és grande, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és, Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, Alegria de toda a terra. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão bíblica. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma passagem da Palavra de Deus que se encontra na Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Se você tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Assim diz a Palavra de Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andados em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Pedro, quando escreveu essa carta, e ela foi escrita para os crentes da Ásia Menor, ou seja, para as províncias do Império Romano, e o propósito dele estar escrevendo essa carta era para que os crentes permanecessem alegres, mesmo em face à perseguição, porque não era para os crentes da época que foi escrita essa carta, eles já estavam como que acostumados com esse tipo de atitude das pessoas que eram pagãos, dos gentios, aqueles que não criam em Jesus, que não confessavam Jesus como Senhor. Então Pedro, para que eles tivessem uma palavra de ânimo, Pedro escreve essa carta, e a intenção dele era exatamente isso, que essa carta ela circulasse entre os crentes que eram de herança predominante gentios, ou seja, eles não eram judeus, eles se converteram ao Evangelho por meio da pregação da palavra, e no momento das perseguições que houve, e ela se deu início a essas perseguições na igreja. A primeira perseguição que se levantou contra a igreja do Senhor foi através de Estevão. Então, ou seja, não era estranho, já era do conhecimento dessas pessoas, e muitos deles ficavam assustados por causa disso. Então Pedro, conhecendo a situação, ou seja, as circunstâncias do momento, por ser aqueles crentes ali da Ásia Menor, pessoas recém-convertidas, eles poderiam estar sucumbindo na sua fé ou deixando a sua fé por causa das perseguições. Então Pedro, ele escreve essa carta com a intenção de fazer com que, mesmo diante das perseguições, que já era conhecido da igreja, eles permanecessem firmes na fé, ou seja, eles não abandonassem a fé, mas ficassem firmes com esse propósito, ou seja, houve e sempre havia perseguições, e a intenção dele era fazer com que esses crentes da Ásia Menor, das igrejas, e se você for ver o endereço, para onde essa carta foi endereçada, se você ver no versículo 1, no capítulo 1, o versículo 1 vai falar: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou seja, da Ásia Menor. Ela foi escrita para congregações, ou seja, igrejas pequenas, porque na Ásia Menor existiam as igrejas maiores, Éfeso,
Esmirna, Tiatira, as igrejas lá do Apocalipse, faziam parte das igrejas da Ásia Menor. Mas Pedro, ao escrever essa carta, ele estava escrevendo para as congregações, ou seja, das províncias, das igrejas menores, de crentes recém-convertidos ao Evangelho. Então, ou seja, para que eles estivessem firmados. E aí ele discorre, se você ver o contexto desse texto que nós lemos, ele vai falar para os crentes ali, permanecer na santidade da vida, na santidade no amor, de ter uma vida exemplar no que diz respeito ao trato às outras pessoas, no que diz respeito a uma vida exemplar no caso dos casados, enfim, ele vai dando uma orientação. E chega aqui no versículo 4, ele deixa claro que para que a gente possa exercer esse amor, para que a gente tenha essa vida exemplar, nós temos que tomar primeiro, por exemplo, a vida de Cristo. Por isso que ele inicia esse capítulo 4 dizendo, ora, ou seja, agora, neste momento, Cristo, ele sofreu na carne. E o que me chama a atenção, que Cristo ele começou o seu ministério aos 33 anos. Antes disso, a gente não vê na Bíblia, ou não está narrado nos evangelhos, que Cristo tenha sofrido perseguição, que ele tenha sido perseguido antes dele iniciar o seu ministério. A partir do momento que ele começou a divulgar a razão pela qual ele estava vindo ao mundo, para que ele veio ao mundo, começou a se levantar uma perseguição, porque os escribas, os fariseus, que eram da linhagem de sacerdotes, eram da linhagem do judaísmo, que conheciam a lei, quando Jesus vem e começa a pregar o amor, ou seja, começa a falar que ele era o Deus encarnado, ele era o Messias, do qual a palavra de Deus estava mencionando. No passado, tantas coisas nos davam informação a respeito disso, quando o cordeiro era imolado, enfim, quando ele começa a falar do seu ministério, ou seja, do propósito dele ter vindo ao mundo, aí se inicia uma perseguição. Mas Pedro, ele usa a figura de Jesus para trazer para a mente desses cristãos ali, da igreja da Ásia Menor, desses recém-convertidos no Evangelho, que Jesus, ele sofreu perseguições. O texto diz aqui, ele sofreu perseguições na sua carne. Existem aqueles que pensam, Jesus ele suportou todas essas provações porque ele era Deus. Mas o texto aqui, Jesus, ele tinha a sua natureza. Tinha a natureza celestial, mas ele também tinha a natureza carnal. E todos os sofrimentos que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu como homem, como ser humano, como eu e como você. Por isso que Pedro está orientando, ou seja, trazendo uma palavra de ânimo para esses cristãos ali, falando, ou seja, se vocês passarem por alguma provação, por alguma perseguição, como é natural daqueles que confessam ao Senhor Jesus como Senhor das suas vidas, e ele vai discorrer no texto que nós lemos aqui, falando do tipo de comportamento que as pessoas que não têm a Cristo, eles praticam. Então ele fala, se vocês permanecerem não agindo de acordo com a vontade dessas pessoas, vocês vão ser perseguidos, porque se perseguiram a Cristo, ao qual vocês servem, certamente vocês serão perseguidos, mas não esmoreçam, permaneçam firmes, não se entristeçam por causa disso, porque essa certeza da vitória que Cristo obteve sobre o pecado, isso vai gerar no coração de vocês uma alegria. Por isso que ele fala, ou seja, Cristo, tendo sofrido na carne, armai-vos vós também, ou seja, o que Pedro está querendo dizer aqui, parafraseando, seria exatamente isso, ou seja, uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter uma atitude semelhante, devem estar prontos a sofrer também. Por que Pedro traz essa palavra? À primeira vista a gente pode pensar, a palavra é uma loucura, como que alguém vai se sentir alegre por estar sofrendo?
Mas o que Pedro estava querendo colocar na mente, ou seja, não colocar na mente, mas transmitir para aqueles crentes ali, era que o sofrimento da nossa carne, ela mortifica o pecado. Ele diz exatamente nesse sentido, ou seja, porque o sofrimento físico, ele enfraquece a força do pecado. Jesus, no momento que ele foi batizado, ele iniciou o seu ministério, foi ali no Rio Jordão, batizado por João Batista, ele foi para o deserto. E a palavra de Deus narra dizendo que ele ficou 40 dias e 40 noites ali em jejum, ou seja, se preparando para o seu ministério. E certamente, se a gente for pensar hoje, esses dias atrás eu fiz um jejum num sábado e eu não suportei o dia todo. Eu comecei a me sentir mal. Aí vão imaginar Jesus, 40 dias. Aí você fala, mas isso é porque ele é Deus. Não, ele fez esse jejum na carne, ou seja, ele se privou do alimento para que o seu espírito fosse vivificado. E é dessa forma, Deus age nessa forma, Deus age muitas vezes através do meu sofrimento e através do seu sofrimento para nos fortalecer. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Abra sua Bíblia comigo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz menção dessa palavra, ou seja, ele fica bem claro essa palavra. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 12, melhor dizendo, versículo 10. Abra sua Bíblia aí comigo, para você perceber por que Deus permite muitas vezes que venham sofrimentos na minha vida e na sua vida, e essa era a proposta de Pedro escrevendo aos cristãos, que se viesse a perseguições, que eles não sucumbissem na sua fé. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele tinha esse entendimento e Pedro certamente também já tinha esse entendimento, porque quando nós estamos fracos na nossa carne, o nosso espírito é fortalecido. E era exatamente isso que Pedro estava falando, ou seja, permaneçam firmes, mesmo em face às perseguições, porque isso vai produzir para vocês uma força contra o pecado. O texto fala, que, ou seja, os sofrimentos da nossa carne, os sofrimentos físicos, eles enfraquecem a força do pecado. Paulo entendeu isso, escrevendo aos Coríntios, o texto que nós acabamos de ler fala exatamente isso. Ou seja, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando a nossa fraqueza, geralmente, nós somos fortalecidos. Quando nós fortalecemos a nossa carne, quando nós alimentamos a nossa carne, automaticamente o pecado ele começa a ser fortalecido. Mas quanto menos eu me alimento a minha carne, menos o pecado o inimigo vai ter espaço para agir na minha vida através do pecado. Então, ou seja, é exatamente isso que o versículo 1 está falando. E aí ele continua no versículo 2, ou seja, suportem com alegria os sofrimentos, para que no tempo que resta para vocês não vivam mais segundo as paixões do mundo, mas sirvam a Deus. É que está dizendo aqui, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não gaste o resto das suas vidas andando atrás dos desejos humanos, mas estejam desejosos de fazer a vontade de Deus. Porque quando nós começamos a buscar os prazeres humanos, ou seja, os desejos da nossa carne, a palavra de Deus usa como concupiscência, você começa a alimentar esses desejos, automaticamente você vai agir pela sua vontade, não pela vontade de Deus, pela ação do Espírito de Deus na sua vida. Ou seja, não ande atrás dos desejos humanos, porque isso é o comportamento
daqueles que não conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus, vocês receberam a Cristo como Senhor das suas vidas, então vivam de maneira a agradar a Deus. Não busquem mais essas coisas, porque se vocês buscarem, e aí no versículo 3, se vocês não aproveitarem o tempo de vida que resta. Eu, por exemplo, estou com 61 anos. Se for pela ordem natural das coisas, eu tenho um tempo menor de vida. Um jovem que tem 19, 20 anos, ele tem um tempo maior. Então, essa palavra está endereçada a jovens e a pessoas idosas. Ou seja, aproveitem o tempo que resta de vocês para fazer a vontade de Deus, não andando atrás dos desejos humanos, ou seja, fazendo a vontade da carne, porque isso vai trazer uma consequência. É exatamente o que ele fala no versículo 3, quando ele diz: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, ou seja, pagãos, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras, que é o mesmo que embriaguez, orgias, bebidice e detestáveis idolatrias. Se vocês não viveram o resto da vida de vocês procurando fazer a vontade de Deus, buscando os desejos da carne, ou seja, fazendo as coisas pecaminosas desses ímpios, automaticamente vocês vão ser alcançados por esse tipo de comportamento. E é o comportamento do mundo. Você passa hoje, por exemplo, se você pegar numa sexta-feira, hoje está menos por causa da pandemia, por causa da proibição de bares estarem abertos, é menor a quantidade de pessoas. Mas nos dias normais, antes da pandemia e certamente depois da pandemia, você vai ver que os bares estão cheios, as pessoas se embriagando, buscando talvez se alegrar através da bebida. Pedro está falando: alegrai-vos no Senhor. Então, para que vocês não sejam alcançados por esse tipo de comportamento, ou seja, que vocês não gastem o tempo de vocês, ou seja, o tempo que resta, né, usando desse tipo de comportamento, porque isso vai trazer uma consequência. O versículo 3 está falando o seguinte: porque no passado nós já gastamos bastante tempo fazendo as coisas pecaminosas que os ímpios ou os pagãos fazem, ou que gostam de fazer. Aí Pedro traz à memória desses cristãos exatamente isso. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais. Está lá, se você for lá em Gálatas 5,19, está falando quais são as obras da carne, são os desejos carnais, na embriaguez, nas orgias, bebidices, ou seja, nas farras, que hoje as pessoas vão: eu vou para a farra, ou seja, vai para a bebedeira, e na adoração, ou seja, na idolatria. Quantas pessoas, a gente acha muitas vezes que idolatria é apenas você se prostrar diante de uma imagem. Não, muitas vezes as pessoas idolatram tantas coisas, idolatram a sua casa, idolatram o seu carro, idolatram o seu filho. Ou seja, esse tipo de comportamento é para aqueles que não conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus, então busque fazer a vontade de Deus, né? Então, Pedro está orientando a igreja da Ásia Menor para que eles não venham agir desta forma, mas que eles estejam agindo de acordo com a vontade, de acordo com aquilo que eles estão aprendendo, o que eles aprenderam da palavra de Deus, vivendo para fazer a vontade de Deus. E aí no versículo 4 ele diz: se vocês não fizerem isso, certamente, diz o versículo 4, por isso, difamando-vos estranhos, que não concorrai com eles no mesmo excesso de devassidão. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte: é bem certo que seus velhos amigos vão estranhar que você não se ajunta mais com eles nas coisas pecaminosas que eles fazem. E aí eles vão te tratar, ou vão tratar vocês, vão tratar a nós com desdenho, com escárnio, ou seja, com aquilo que é feito. E escárnio, se você for ver uma definição, é aquilo que é feito ou dito com a intenção de prejudicar, riso a alguém, ou seja, caçoada, menosprezo. Será que você que é crente, você tem passado por essa situação? Pessoas têm feito escárnio de você, pura e simplesmente pelo fato de você não participar mais das farras deles, ou participar das orgias. Orgia
se a gente for ver a definição, no passado, essa palavra orgia, eu anotei aqui para que eu não me perca, na história antiga, o significado dessa palavra, orgia, ela era um ritual festivo em honra ao deus Dionísio, ou seja, o deus Dionísio entre os gregos, e entre os romanos era o deus Baco, da onde vem a palavra bacanal. Então, ou seja, orgias é esse tipo de comportamento. Será que hoje tem sido diferente? As pessoas não têm agido dessa forma? Têm traído, têm sido traídas. Por quê? Porque não conhecem a Deus, não têm feito a vontade do Senhor. Pedro estava escrevendo essa carta com essa intenção, ou seja, trazem à memória de vocês, o comportamento de vocês, não seja como essas pessoas que não conhecem a Deus. Vocês já conhecem a Deus, por isso eles vão fazer, se você não agir como eles agem, eles vão fazer escárnio, eles vão caçoar de você. Eu já passei por experiência na minha família, eu sou o único da família convertido, e numa festa da família que a gente tem, sempre a gente ouve conversinha, ouve escárnios. Ah, você agora é Bíblia, você agora não bebe, você já não fuma, você não faz mais nada, você não se diverte. E aí eu respondo para eles que é um engano. Hoje, como cristão, eu me divirto muito mais do que antes, porque hoje a minha diversão é uma diversão sadia, que não traz prejuízo para a minha vida, tanto física quanto espiritual. E eles não conhecem, ou seja, eles praticam isso porque não conhecem a Deus. E Pedro estava falando, ou seja, vocês conhecem a Deus, Cristo sofreu na carne para dar essa liberdade a vocês. E mesmo em face às perseguições, o texto que a gente leu, de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo fala exatamente isso, ou seja, é quando eu estou fraco é que eu sou forte. Ou seja, o sofrimento, ele traz para nós esse fortalecimento, porque a gente entende que nós somos limitados nas nossas forças, mas Deus, ele tem todo o poder e ele pode gerar em nós essa alegria mesmo em fases. Nós estamos passando por um período de dificuldade, de pandemia, de limitações. Muitas vezes pessoas estão sofrendo, perdendo seus empregos, talvez não tendo mais como comprar o seu alimento, mas mesmo diante disso, Deus, ele concede-nos paz, ele concede-nos alegria. E finalizando, versículos 5 e 6, ou seja, as pessoas que andam fazendo isso, que andam em bebedice, que andam em orgias, em detestáveis idolatrias, difamando aqueles que confessam ao Senhor, eles vão de prestar conta. O versículo 5 diz: os quais vão de prestar conta aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, ou seja, um dia, tanto eu como cristão, quanto esses que não são cristãos, que vivem nas orgias, nós vamos comparecer perante o justo juiz, perante esse Cristo que sofreu na carne e que venceu a morte, que venceu o pecado. Ele vai nos julgar, se ele voltar antes, ou se eu partir, ou se você partir antes da volta dele. Um dia nós comparecemos, a Bíblia diz que ele vai julgar vivos e mortos, porque ele tem toda a autoridade. Ele obteve essa autoridade vencendo a morte. Então ele pode julgar. E aí, versículo 5 fala: eles terão que prestar contas de maneira como têm vivido. Hebreus fala isso. Vamos ver, finalizando, abra Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte, ou seja, falando a respeito de que terão de prestar conta, para que você não ache que eu estou falando isso apenas por meu entendimento. Não, a palavra de Deus deixa bem claro isso. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 13, diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estarão descobertas e patentes aos olhos daquele a que temos que prestar contas. Então, ou seja, não
Se você não crê, se você zomba, você pode ter a certeza que se você partir, eu morri, encerrou, não, a vida não se encerra na morte. A palavra de Deus diz isso, que ressuscitarão para o julgamento, ou seja, para prestarmos conta. E é curioso que tem uma palavra aqui, que nesse versículo 13 que a gente leu, que diz que estarão patentes, ou seja, aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Se você for ver a definição da palavra patente no grego, ela diz o seguinte: ela tem o significado de um lutador que, tendo derrotado o seu adversário, dobra o seu pescoço até a submissão total. É exatamente isso. Essas pessoas que andam zombando dos cristãos muitas vezes, fazendo chacota, escárnio, hoje talvez eles estão andando de cabeça erguida, eu sou melhor do que você, mas vai chegar um dia, como essa palavra que eu falei aqui, ou seja, Deus vai fazer com que todo joelho se dobre diante dele. E a oportunidade, nesse dia, o texto está dizendo aqui, nesse dia vai ser para julgar. Não, hoje, Cristo ainda é o nosso advogado. Se você chegar diante dele e falar: Senhor, eu pequei, perdoa os meus pecados, Cristo ele está pronto a perdoar. Ele morreu para isso, para nos perdoar dos pecados. Basta nós confessarmos o seu nome. Mas se caso contrário você não fizer isso, um dia você vai se dobrar. E Deus vai fazer exatamente isso, fazer com que todos os joelhos se dobrem diante dele. Para a oportunidade e o propósito de Pedro era que esses cristãos ali da Ásia Menor firmassem a sua fé, permanecessem firmes, é para que eles não venham sofrer o dano, porque o julgamento da vinda de Jesus vai ser para a condenação, para aqueles que não têm a Cristo, e para salvação, ou para o gozo eterno para aqueles que confessaram. Por isso que a palavra, no versículo 6, fala: por isso que o Evangelho foi pregado, e por isso que o Evangelho está sendo pregado, para que você não venha sofrer, para que você tenha uma oportunidade. Pedro tinha em mente exatamente isso. E hoje, quando nós pregamos a palavra, não é para nosso engrandecimento, não é para a edificação da igreja, mas é para a salvação da sua vida. Que você não perca a oportunidade. A oportunidade é hoje. Ou seja, se hoje, a Bíblia diz, se hoje você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no passado. Que Deus possa falar ao teu coração. E eu gostaria de finalizar com uma palavra que se encontra nesse mesmo capítulo 4 de Pedro, versículo 7, a parte A, que resume todo esse propósito do Evangelho sendo pregado, que diz o seguinte, deixa eu voltar para o texto, capítulo 4, versículo 7, quando ele fala: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Por isso que o Evangelho está sendo pregado, para que você não seja pego de surpresa, para que você não venha sofrer o dano da segunda morte. Foi com esse propósito que Pedro falou: Cristo sofreu na carne, ele sofreu no meu lugar e no seu lugar. Isaías fala isso, que ele levou sobre si as nossas dores. Todo o pecado que nos traz a paz hoje é porque Jesus conquistou ali na cruz. Então que você não perca essa oportunidade. O tempo é hoje. O fim está próximo, a cada dia que passa. Por isso que o texto que a gente leu fala que o tempo que nos resta, que você não perca o seu tempo mais atrás dessas coisas que só te dão prazer para a sua carne. Mas muitas vezes você passa a noite na bebedeira ou nas orgias, e depois no outro dia você só tem arrependimento, só tem tristeza. Para que você possa ter uma alegria constante, é que a palavra de Deus está sendo pregada. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, porque é Ele, o Espírito Santo. Eu posso pregar aqui o ano inteiro, mas se o Espírito Santo de Deus não agir na sua vida, certamente você não vai ser convencido do pecado, nem da justiça e nem do juízo de Deus. Você vai permanecer como você está. Mas a minha palavra e a minha oração a Deus é que você creia no Senhor Jesus e o aceite como Senhor da sua vida, para a glória do nome dEle, para a honra do nome dEle. É que eu agradeço em nome de Jesus.
Eu gostaria de convidá-lo a você estar abrindo, ou melhor, fechando, você já está de olho aberto, você esteja fechando os seus olhos comigo agora, porque quando você fecha os olhos, você se desliga daquilo que tira a sua atenção. Então vamos orar a Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque ela é alimento para a nossa alma. Ela tem sido pregada com este propósito de nos alertar. A tua palavra é como um sinal de alerta. O que está escrito nela tem a cada dia se cumprido. Essa pandemia, todas as coisas que acontecem, elas já estão patentes aos olhos do Senhor. O Senhor não está alheio, o Senhor está vendo todas as coisas, está vendo como está a tua vida agora, como você tem se comportado nesses dias, muitas vezes para você que é crente, que você não tem esse comportamento como os ímpios, ou seja, os pagãos, para que você não venha a sofrer o dano da segunda morte. A minha oração é, Deus, que o teu Espírito possa trabalhar na mente e nos corações dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, e que faça a obra, que complete, ó Deus, a obra nesses corações, e que eles sejam convencidos do pecado e da justiça e do juízo pelo teu Espírito. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com a tua vida agora, com a tua família, no dia de hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.